Saúde os irmãos com paz do Senhor. Vamos orar para começarmos o nosso culto de hoje. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos na sua casa para ouvir, Senhor, a tua voz. Senhor, sabemos que o Senhor habita os nossos corações. Por isso, fale conosco de maneira, Senhor, que possamos entender qual a tua vontade para com a nossa vida. Senhor, aquece os nossos corações e os direciona para a tua luz, para a tua palavra, para onde o Senhor quer. Senhor, que a mudança que Cristo promove através da sua palavra possa ser processada nos nossos corações e nas nossas mentes. Oramos assim, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nosso culto hoje vai ser um pouquinho diferente. E nós vamos dar sequência aos nossos cultos anteriores. Nós vamos seguir o manual bíblico para que nós possamos ter as nossas vidas transformadas, mudadas. Antes nós descobrimos que sem a mudança de vida, nós não podemos agradar a Deus. Bem, queridos? Aliás, nós não podemos nem ser chamados de servos, muito menos de filhos de Deus. Bem, descobrimos também que nós precisamos reconhecer que o pecado está embutido em nós, que o pecado faz parte da nossa natureza e nós precisamos nos arrepender e reconhecer que o nosso modo de vida ofende a Deus e a sua santidade. Depois descobrimos que para mudarmos realmente, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, pois se nós continuarmos pensando como antes, certamente nós vamos agir como antes também, como sempre nós agimos, ou seja, no pecado. E hoje vamos descobrir que precisamos de fé, e fé em alguém superior, para que possamos continuar essa mudança de vida, pois nós sabemos que sozinhos nós não iremos conseguir. Bem, queridos, nesse momento, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração, cante a música junto, mas que você possa falar com o teu Deus nesse momento para que Ele te mostre qual é a vontade dEle. Bem, queridos? Sem meu Jesus, não consigo viver. É Jesus quem diz assim: sem mim nada podes fazer. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus, meu Senhor. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. O mundo não dá paz como a paz de Jesus, meu Senhor. Procurei no mundo a paz para o meu coração. O mundo só me deu tristezas e desilusão. O mundo só me deu tristezas e desilusão. O mundo só me deu tristezas e
Muito bem, queridos, estamos de volta. Nós vamos começar falando de seguir sozinho, ou seja, tentarmos com as nossas próprias forças mudar. A gravidade, tá? A lei da gravidade, ela nos mostra a seguinte coisa, que, por exemplo, uma árvore, quando ela pende para um lado, a gravidade vai nos dizer que em algum momento essa árvore vai cair para esse mesmo lado que ela pende, não é? Se um poste está pendendo para outro lado, em algum momento esse poste vai cair para o lado que ele está pendendo. E veja, o pecado habita em nós. Nós somos pessoas que pendemos para o pecado. A Bíblia nos diz isso. Essa é a nossa inclinação, a inclinação da nossa carne, para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus prazeres, para os seus pensamentos. Essa é a inclinação da carne. Então, mais cedo ou mais tarde, essa carne ela vai cair no pecado. Ela vai desabar em si mesma. Ela vai pender para onde ela está. Ela vai cair para onde ela está pendendo. Bem? Então agora nós vamos ler Romanos 8, capítulo 8. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então vamos voltar aqui. Aqui a palavra de Deus em Romanos, a partir do versículo 8:5, ele fala que aqueles que vivem segundo a carne vão se inclinar para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito vão inclinar para as coisas do Espírito. E aí ele fala que a inclinação da carne é morte, é para a morte, mas a inclinação do Espírito é para a vida. E ele fala que essa inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois ela não está sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Ou seja, você nunca vai conseguir agradar a Deus, porque essa nossa inclinação carnal, ela é contra a santidade de Deus. Bem, queridos? E enquanto eu estiver na carne, eu não sou filho de Deus, eu não posso agradá-lo de maneira alguma. Então eu preciso me desfazer desses desejos que a minha carne tem, desses prazeres que a carne gosta, daquilo que a carne é propensa. Eu preciso me desfazer disso para que eu possa agradar a Deus. Sem isso, eu não consigo agradar a Deus. Eu posso escolher viver dessa maneira? Posso. Eu posso dizer assim, eu sou crente, eu faço o que eu quero, eu sou servo de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Sei não, irmão. Você até pode, mas você nunca irá agradar a Deus. Você irá agradar a si mesmo. Bem? E ele fala assim, de maneira, irmãos, que somos devedores, não a carne, para viver segundo ela. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis.
Nós somos devedores do Espírito, porque nós recebemos a dádiva do Senhor. Bem, então nós não podemos mais viver na carne. Ou seja, viver nas nossas inclinações. A palavra é bem expressa quando fala que os que são de Cristo crucificaram suas paixões, suas vontades, suas concupiscências. Bem? Então veja, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então a marca dos filhos de Deus é que eles deixaram suas paixões, as suas inclinações carnais e agora são guiados pelo Espírito de Deus. Bem? E veja, irmãos, segundo o exemplo que nós demos no início, se nós seguirmos sozinhos, em algum momento essa nossa inclinação para o pecado, ela vai nos derrubar. Você está lá servindo a Deus, mas aí de repente você quer seguir sozinho, baseado na sua força, baseado na sua inteligência, e em algum momento você vai pecar. Nós vimos homens de Deus aí como Davi pecando, nós vimos Abraão pecando, mentindo, né? E uma série de outros, porque seguiram sozinhos, foram baseados na sua carne. Só que ela vai inclinar em algum momento para o pecado e eles acabam caindo. Nós também somos assim. Bem? Uma segunda coisa que nós precisamos nos atentar também para que possamos ter uma mudança de vida real e genuína, nós precisamos do apoio de um Salvador, de alguém que possa nos ajudar, porque lembra, nossa inclinação é para o pecado, para as coisas terrenas. Mas veio um ao mundo que era perfeito, que não teve pecado, que resistiu a essas inclinações, pois ele era o próprio Filho de Deus. Veja o que Jesus disse lá em João 15:5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu quero frisar essa parte desse versículo, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Queridos, precisamos estar em Cristo, porque se estivermos sozinhos, nós não vamos conseguir dar fruto. Muito pelo contrário, nós vamos ser cortados, lançados fora, vamos secar e depois vamos ser lançados no fogo. Terrível isso, não é, meus queridos? Mas nós estamos aprendendo que não podemos seguir sozinhos. Nós precisamos de um auxílio, precisamos de um Salvador. Lembra lá que nós falamos nos cultos passados que nós precisávamos nos arrepender, que nós precisávamos ter uma mudança de vida, aliás, uma mudança de mente. Então, agora nós precisamos reconhecer que nós sozinhos não vamos chegar a lugar nenhum. Muitos de nós está no Evangelho lutando aí há anos, né? E parece que não tem perspectiva, parece que as coisas não vão, não é? Não sente a paz que tanto se fala nesse Evangelho. Por que será? Será que está caminhando sozinho? Nós precisamos de um Salvador o tempo todo. Ele tem que estar no nosso lado, aliás, nós do lado dele. Nós precisamos deixar esse Senhor cuidar das nossas questões, da nossa vida, gerenciar a nossa vida de verdade. Porque enquanto estivermos no controle, estamos sozinhos. Enquanto estivermos lutando à nossa maneira,
em algum momento a nossa natureza vai nos dar uma rasteira. Bem, queridos, falamos sobre isso. Então veja, nós precisamos de um Salvador. Está claro isso, meus queridos? Está claro que você precisa de um Salvador, que sozinho não vai dar certo, que você nunca vai alcançar aquilo que você precisa se você não tiver o Salvador do teu lado. Não adianta só saber aqui, ó. Isso tem que ser uma prática na nossa vida. Porque se você perguntar para os crentes, eu preciso de Jesus, sim, é. Até as pessoas que estão no mundo não conhecem o Senhor. Não, claro, preciso de Jesus. Tá, mas nas horas de tomar as decisões, não lembra disso. Nas horas que você precisa permanecer fiel, para honrar o Senhor você precisa estar calado, ficar calado. Na hora que você precisa demonstrar o amor de Cristo, você faz do teu jeito, você briga, que nem o Moisés lá, pega o cajado e bate na pedra. Esse povo... Na hora que nós precisamos realmente colocar isso em prática, você tem colocado isso em prática? Porque não adianta nós sabermos só aqui, na nossa mente. Nós precisamos saber que nós precisamos desse Salvador o tempo todo. E se precisamos dele, já deixamos a chave do nosso veículo na mão dele. Nós deixamos o leme do nosso barco na mão dele. Amém, queridos? Deixamos as rédeas da nossa vida na mão deste Salvador. É ele quem decide, quem controla, quem aprova ou desaprova. É ele quem regula os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos. É ele quem direciona realmente a nossa vida. Bem? Tá, irmão Cláudio, beleza. Nós sabemos que precisamos então de um Salvador. Quem é esse Salvador? Qual é esse Salvador? Onde eu deposito a minha fé? Jesus ele disse assim também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu dizes, mostra-nos o Pai, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me pelo menos nas mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, do 6 ao 17. Veja, queridos, aqui uma coisa muito importante. Jesus ele começa dizendo que ele é o caminho. Ele não diz que ele é um caminho entre vários. Ele diz que ele é o caminho. Ele diz que é a verdade, não uma das verdades. E ele diz que também é a vida. E ele fala que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, se Ele é o caminho que conduz ao Pai, em quem nós temos que depositar a nossa confiança, meus queridos?
Sim, é nele, é em Jesus Cristo. Ele fala: vós me conheceis a mim, também conheceis ao meu Pai. Então, se nós conhecermos Jesus Cristo, como Ele age, qual o modus operandi dele, qual é o seu caráter, qual é a sua personalidade, nós conheceremos a personalidade e o caráter de Deus. O Filho, ele é o reflexo vivo do Pai. Quer conhecer a Deus? Conheça teu Salvador, Jesus Cristo. Quer ser filho de Deus? Haja como Cristo agiu. Siga os mandamentos de Cristo. E aí, um dos apóstolos diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Cristo dá uma dura nele, fala: como assim mostra-nos o Pai? Você não tem andado comigo? Se você tem andado comigo, se você me conhece, você conhece a Deus. Bem, queridos? Agora a pergunta que não quer calar: você conhece a Deus? Para conhecer a Deus de verdade, você precisa conhecer Jesus. Estar nele, andar nele. E olha, você vai dar frutos, você vai ser uma bênção quando você realmente conhecer Jesus Cristo. O DNA de Deus vai estar em você quando você realmente conhece o Senhor Jesus Cristo e anda com Ele. E aí ele fala assim: creia pelo menos nas obras que eu faço, Felipe, porque elas são de Deus, elas testificam das obras de Deus. E aí ele fala assim que por andar com Ele, por conhecê-lo, por obedecer a sua palavra, nós também faríamos as obras que Jesus fez. Olha a mudança de vida aí sendo processada na nossa vida. Antes, nossa vida pecaminosa que ofende a Deus, nossa natureza que pende para o pecado. Agora, se acolhermos esse Salvador nos nossos corações, seguir os seus conselhos, agora nós, através da fé nesse Salvador, faremos as mesmas coisas que esse Salvador fez, as mesmas coisas que esse Salvador faz. Olha a transformação sendo processada dentro dos nossos corações. A fé no Salvador é que nos possibilita essa mudança de vida, porque sozinhos não vamos conseguir. E aí ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome eu farei. Olha, se você reconhece esse Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, o Senhor da tua vida, você vai pedir e Ele vai te ouvir. Amém, queridos? Agora a pergunta do milhão, a pergunta que não quer calar. Você tem reconhecido o Senhor Jesus Cristo na tua vida? Ele tem sido realmente Senhor da sua vida? Porque isso responde se as suas orações estão sendo atendidas ou não. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. Ele fala: pedirei, se pedirdes alguma coisa em meu nome, Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer. Mas você precisa reconhecê-lo como teu Salvador. E como eu reconheço Jesus como meu Salvador? Nós já vamos falar sobre isso daí. Tomando esse remédio, esse antídoto contra o pecado, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos trazer a vida de Deus para dentro de nós, confiando no Senhor e praticando a sua palavra. E aí ele fala mais coisa ainda: eu rogarei ao Pai, se me amais, guardais os meus mandamentos. Olha, você guarda os mandamentos do Senhor? É isso, nós vamos falar também mais para frente sobre os pecados. Mas veja, se eu amo o Senhor,
eu vou seguir os seus conselhos, os seus mandamentos, né? Eu não vou falar mal do meu irmão pelas costas, eu não vou fazer fofoca, não vou mentir, né? E uma série de outras coisas. Eu vou guardar os mandamentos e os conselhos do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz que ele nos dará um Consolador, né? Que vai ficar sempre conosco, que vai habitar em nós, que estará em nós. Bem, queridos? Então, para que vai servir esse Consolador? Para nos fortalecer, para nós não voltarmos a deixar a nossa natureza nos levar para o mau caminho. Bem, queridos? Porque se deixarmos essa natureza nos guiar, ela vai nos levar para o pecado. Mas aí vem o Consolador e fala: não, filho, não é assim, não é dessa maneira, vem cá, ó. E começa a nos mostrar um caminho melhor, um caminho mais excelente. Bem? E veja, a fé, ela tem que ser em Jesus. Ela não pode ser em outro ou em outra coisa. A fé, ela tem que ser depositada da maneira correta, assertiva e naquele que realmente pode ajudar, né? Se depositarmos a nossa fé na pessoa errada ou na coisa errada, não conseguiremos mudar de vida. Irmãos, imagine assim que você tem um carro, aliás, que você vê um carro, você vê uma caminhonete. E aí você fala assim, e aquela caminhonete é uma caminhonete movida a diesel. E aí você fala: não, eu sei que se eu pôr gasolina nesta caminhonete, ela vai funcionar. E você fica: não, mas é combustível, é tudo igual, pôr lá a gasolina na caminhonete diesel e ela vai funcionar. Então você põe a sua fé lá na gasolina. O que vai acontecer? Não vai dar certo, porque a maneira que o combustível trabalha lá dentro do motor é diferente desses dois combustíveis. O diesel, ele tem uma maneira diferente de compressão, né? Você comprime ele dentro da câmara do motor. Essa compressão é muito diferente da compressão da gasolina, que precisa lá de uma faísca para acender e dar a explosão no motor. Então, se eu depositar minha fé lá na gasolina que vai dar certo, o carro não vai andar, vai dar problema. Então, é necessário que eu deposite minha fé realmente na coisa certa. Se essa caminhonete é a diesel, então eu tenho fé, tenho certeza que se eu colocar diesel nela, ela vai andar e vai ser uma bênção. Bem? Ou um jovem, né? O jovem, quando está namorando, ele pensa que é imune a todas as coisas, né? Sai de madrugada, anda para lá, e ele confia que vai dar tudo certo, que ninguém vai assaltar ele, e que ele é imune a todas as coisas. Então, na cabeça do jovem, né? Ele vai na casa da namorada, volta tarde, na noite, mas quem nunca, né? Então, veja, mas essa fé e essa convicção dele é algo assertivo, meus queridos? Ele é realmente imune aos ladrões, aos bandidos, a ser assaltado na rua, a tomar uma coça aí de pessoas mal intencionadas? Não, né? Não é. Mas lá na cabeça dele, ele não vai acontecer nada não. O jovem de hoje e de outras épocas também, eles são muito desacreditados, né? Acontece coisa com o mundo inteiro, menos com eles. Mas nós que já temos uma maturidade, nós sabemos que isso é uma fé totalmente equivocada, não é? Agora veja, nós precisamos também botar a fé realmente em Jesus Cristo. Só nele. Ele que pode todas as coisas. Nós não podemos nada. O que nós podemos
e o que sabemos fazer de melhor é pecar. Por isso que o controle da nossa vida tem que estar na mão dele. Nós botamos às vezes a fé na nossa inteligência, achamos que com o nosso intelecto, o nosso estudo, as nossas questões nós vamos conseguir resolver, na nossa capacidade de resolver problemas, não é? Na nossa força, na nossa influência junto a outras pessoas, na nossa experiência de vida. Já vivi bastante, já vi muita coisa. Mas a nossa vivência humana para as coisas espirituais não tem valor nenhum, irmãos. O que vale realmente para as coisas espirituais é a nossa vivência espiritual. É o que nós conhecemos da palavra de Deus e o que nós praticamos desta mesma palavra. O resto, Paulo falava sobre isso, que todo aquele conhecimento que ele tinha, o judaísmo que ele tinha, ele considerava como esterco. Toda aquela experiência, vivência, as coisas de Deus não tem valor. O que tem valor é se você conhece a palavra de Deus e você a pratica. É isso que te torna sábio e maduro na fé. Então veja, nós colocamos a nossa fé nas coisas que enxergamos, que achamos que são fortes. Mas irmãos, pense comigo, se nós realmente botássemos a nossa fé nestas coisas e elas resolvessem, Cristo não precisaria ter vindo ao mundo. Se nós fôssemos capazes de resolver as questões, seja lá com a nossa família, com o nosso emprego, se fôssemos capazes de resolver tudo isso, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. Se ele veio é porque nós realmente estávamos precisando, né? Como diz o pessoal lá do interior, estávamos precisados. Estamos, irmãos. Nós estamos precisando sempre de Jesus. Por isso que ele veio, para nos auxiliar nas menores tarefas. Para quem acha que não é bem assim, eu resolvo minhas pendengas, minhas coisas, é mesmo? Olha lá para as áreas da sua vida que não foram resolvidas ainda, para os pecados que você ainda tem de estimação, que você não consegue largar, que você luta, você vai diante de Deus, chora, mas vira e mexe você volta a pecar naquela área. Lembra das coisas que te traz vergonha, que só de se lembrar você fica... Por que traz vergonha? Porque são áreas que criaram feridas, não é? São áreas difíceis, áreas sensíveis, que está no nosso controle. Nós ainda não deixamos Deus trabalhar em tais áreas. Não é verdade, meus queridos? Então nós precisamos depositar realmente a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E outra, a nossa fé, além de ser depositada em Jesus Cristo, tem que ser depositada em Sua palavra, em seus conselhos, em seus mandamentos, pois quem tem o Filho tem o Pai. Amém, queridos? Vamos falar um pouquinho também sobre a fé na palavra de Cristo. E aqui eu peço que os irmãos prestem bastante atenção. Lembra que nós falamos sobre a nossa natureza e a inclinação ao pecado? Pois é. A palavra de Deus, os mandamentos de Cristo e o Evangelho em si são contra a nossa carne, as obras da nossa carne, contra os nossos desejos corrompidos. Ela é o antídoto contra o veneno chamado pecado. Então, assim como nós ofendemos a Deus com a nossa vida pecaminosa, com a nossa maneira pecaminosa de viver, o Evangelho vai sempre nos ofender com a sua mensagem. Irmãos, é isso mesmo. O Evangelho vai ofender a mim, a você, a todos nós, por conta dessa nossa maneira de viver no pecado. Em algum momento ela vai tocar em nossa ferida.
na nossa chaga, naquilo que nos dá prazer. Em algum momento a palavra de Deus vai te atingir, vai me atingir, vai atingir a todos nós. Então, baseado nisso, eu tenho aqui uma ressalva, né? Se você conhece um evangelho que te acaricia, que te afaga o ego, que massageia a sua alma, que passa pano para os seus pecados, irmão, sinto muito em dizer, mas esse não é o evangelho de Cristo Jesus. Se você vive um evangelho que só passa pano em você, das suas questões, não fala do teu pecado, não te mostra realmente quem você é por dentro e as consequências disso para a tua vida espiritual e o destino que te aguarda se você continuar vivendo baseado na tua natureza, não é evangelho de Deus, irmãos. Não é. Porque o evangelho genuíno, ele vai me agredir. Ele vai falar realmente quem eu sou, o que eu penso, qual é a causa da minha ruína, dos meus desacertos, dos meus desencontros. O verdadeiro evangelho vai falar isso na tua cara. E é por isso que o mundo não gosta do evangelho, do verdadeiro evangelho. É por isso que a palavra fala que lá no final muitos escolheriam para si mestres que iriam falar o que eles queriam ouvir e não suportariam a sã doutrina, porque o verdadeiro evangelho, ele vai dizer na tua cara: olha, meu amigo, isso está errado, isso traz morte espiritual, isso ofende a Deus. Então, assim como o nosso pecado ofende a Deus, a palavra de Deus vai nos ofender. Então, essa constante luta, essa constante guerra entre a minha natureza e a natureza divina. Então, eu posso escolher continuar nesta natureza adâmica, pecaminosa, ou escolher a natureza de Deus. Mas, se eu escolher a natureza de Deus, eu vou ter que deixar a minha natureza de lado. Então a Bíblia o tempo todo vai estar me cutucando, me apontando o erro, me apontando realmente quem eu sou, tal qual um espelho. Bem, queridos? Por isso, sabendo que precisamos deixar o pecado para mudarmos de vida e que o evangelho genuíno, a palavra de Deus, é um manual contra o pecado, nós precisamos depositar a nossa fé também nesta palavra e colocá-la em prática. Os irmãos lembram em alguns cultos passados que nós falamos que nós precisávamos reconhecer a nossa doença para que a gente pudesse ser tratado dela? Lembre que eu dei um exemplo, que o doente, o alcoólatra, ele só vai começar a se tratar do alcoolismo se ele reconhecer que ele é um alcoólatra, e assim por diante com outras doenças. Agora, uma vez que nós reconhecemos que precisamos ser tratados, agora a gente precisa confiar que o remédio que a gente vai tomar é eficaz, não é isso? E assim tomarmos esse remédio, certo? Na dose certa, no horário certo, sem atrasar, sem interromper o tratamento, para que assim sejamos curados, de nós mesmos. Então, eu preciso tomar esse remédio. O irmão acabou de falar aí que a palavra de Deus vai me ofender, vai contra o meu pecado, vai contra minhas questões, contra os meus prazeres, Sim, irmãos, mas esse remédio vai trazer cura. Porque
Sabe, irmãos, os nossos prazeres, as nossas questões nos tornam dependentes delas. Nós ficamos viciados nas nossas questões. Tem pessoas viciadas em brigar. Nós podemos falar disso qualquer dia. É vício. Está tudo quieto, tudo em paz, a pessoa vai lá até conseguir uma briga. Isso existe. Então veja, nós precisamos de um remédio para podermos ser curados. E o remédio contra a nossa natureza é a palavra de Deus. É ela que lava a nossa alma. Cristo falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém. Bênção total. Mas ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Não é? Olha aí, por que ele está falando em outras palavras? Pega a minha palavra e usa na tua vida, meu amigo. E o que vai acontecer? Encontrareis descanso para as vossas almas. Como que eu encontro descanso para a minha alma, cansada de tanto pecado? Porque o pecado é prazeroso, lá nós gostamos, mas as consequências dele traz cansaço, traz ruína, traz morte, traz decepção, traz uma série de coisas ruins também. E isso nos deixa cansados, acabados, destruídos. E aí Cristo fala que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma quando nós pegarmos essa palavra e segui-la adiante, seguir com ela, aprender com ela, aplicá-la em nossa vida. Bem, queridos? Nós, muitas vezes, quando estamos gripados, aquela gripe forte, nós precisamos de um remédio bem amargo, para poder sarar. Aquele chá de limão, com gengibre e outras coisas mais. Ainda tem algumas pessoas que põem uns alinhos lá. Irmãos, esse é o remédio que vai mudar a nossa vida. Então nós precisamos confiar que esse remédio vai nos trazer a cura. Não adianta nada eu reconhecer que preciso mudar de vida, não adianta nada eu reconhecer que preciso de mudar de pensamento, que eu preciso de um Salvador, mas aí na hora de tomar o remédio, aí eu não tomo. Já viram pessoas que... Tem pessoas assim, sabe que está doente, sabe que precisa do remédio, não vou tomar esse remédio não, está amargo. Não vou tomar essa injeção não. Injeção... Eu tenho um irmão que... rapaz, para ter medo de injeção. O negócio é fogo ali. Viu a agulha, corre 3 dias, 3 noites, sem olhar para trás. Então veja, não adianta nós sabermos de tudo isso, que estamos doentes, que precisamos mudar, que precisamos ceder à vontade de Cristo para que a nossa natureza seja extinguida, mas aí na hora de tomar o remédio, que é a sua palavra, colocá-la em prática, nós não tomamos o remédio. Não adianta nada, queridos? Então, que nós possamos realmente confiar que esse remédio vai transformar a nossa vida. Confiar que esse Salvador, através da sua palavra, vai nos manter em pé. Ele prometeu, queridos, Ele vai abençoar a sua vida. Tudo que você pedir, Ele vai trazer para você, Ele vai fazer, porque você está nele, porque você segue seus conselhos, porque você abdica da sua vida e dá o governo dela na mão desse Salvador. Amém? Então, a fé, ela é parte importante nesse processo de mudança de vida. Permita-se mudar. Ou continue da maneira que você está, se é que você tem alcançado vitória desta maneira. Bem? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. No próximo culto de ceia,
nós vamos falar sobre o perdão de Deus, mas de um outro ponto de vista, amém, queridos? E como é que esse perdão funciona na nossa vida, como ele ajuda em nossa transformação e como ele nos incentiva e nos fortalece em nossa caminhada. O que fazer com esse perdão que recebemos de Deus? Veja, ele é importante para a mudança da tua vida. Amém, queridos? Até lá, que Deus continue vos abençoando. Pai querido, que o Senhor possa, Senhor, fazer borbulhar esta palavra no coração do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, alcança cada um. Que teu Santo Espírito aperfeiçoe esta mensagem e que os teus servos, Senhor, se permitam mudar de vida. Que os teus servos, Senhor, e aqueles que ainda não conhecem o teu amor, se permitam ser transformados e viver o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, se todos soubessem aonde o Senhor quer nos fazer chegar, todo o Senhor realmente se curvaria à tua vontade e à tua palavra. Pai, mas ajuda-nos a sermos transformados pelo poder que há em Cristo Jesus, pelo poder que há em sua palavra. Senhor, e que toda ingerência de Satanás, toda filosofia humana, todo argumento humano caia por terra em nome de Jesus. Que toda filosofia demoníaca, que todo evangelho deturpado que foi apresentado aos teus servos, caia por terra em nome de Jesus Cristo. E prevaleça a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Agora, ó Deus, nós te pedimos que o teu amor, que a graça do teu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do teu Santo Espírito seja com a sua amada igreja hoje e sempre. Amém, Senhor.